O vento tinha um jeito de falar quando ninguém mais o fazia. Uivava pelo celeiro vazio e infiltrava-se nas frestas da velha casa da fazenda, sussurrando histórias do que já foi. Luke Callahan sentava-se sozinho na varanda da frente, olhando para as terras que um dia sentira cheias de vida, mas que agora só lhe lembravam o que perdera. Sua esposa se fora, seu sorriso também, e embora o sol se levantasse todas as manhãs, algo dentro dele se recusava a se erguer com ele. A fazenda estendia-se larga em todas as direções. O céu derramara-se sobre a terra e a grama. Os campos costumavam ser verdes e orgulhosos, cheios de gado e flores silvestres. Agora estavam secos e silenciosos. Ervas daninhas rastejavam ao longo das cercas. A porta do celeiro pendia torta. Até os cavalos pareciam andar mais devagar esses dias. Luke não reparava mais nas pequenas coisas, não no modo como o nascer do sol pintava as colinas com ouro suave, não no cheiro de feno fresco, não no som dos pássaros chamando uns aos outros no início da manhã. Ele só via o que faltava. O nome dela era Mary. Ela rira como o vento nos campos de trigo, suave e cheia de vida. Suas mãos eram fortes, seu coração mais ainda. Ela fora o fogo na lareira, a luz na escuridão e o motivo pelo qual Luke acreditava em qualquer coisa. Mas a vida nem sempre pede permissão para mudar. Mary morrera 2 invernos antes, dando à luz sua primeira filha, uma menina. A pequena Lily viera ao mundo com os olhos da mãe e a força tranquila do pai, mas viera sozinha. Luke não pisara numa igreja desde o funeral. Não sorrira mais do que 1 ou 2 vezes. Suas botas estavam sempre enlameadas, suas camisas não eram mais abotoadas. Falava quando precisava, mas na maioria dos dias, as únicas palavras que dizia eram para os animais. Até essas saíam como poeira, secas e lentas. Ele amava Lily, amava mesmo, mas às vezes, quando olhava para ela, seu coração apertava mais. Ela lhe lembrava demais a mulher que não conseguira salvar. Ela ria como Mary, piscava como Mary quando chorava. O peito de Luke torcia-se de maneiras que não conseguia explicar. Então mantinha-se ocupado, ou pelo menos fingia. Consertava cercas que não estavam quebradas. Cortava mais lenha do que poderiam queimar em 3 invernos. E fitava o horizonte como se esperasse por algo que talvez nunca viesse. Mas nem todos estavam dispostos a deixá-lo à deriva. Luke, veio uma voz cortante por trás da porta de tela. Você não pode continuar vivendo assim. Era Clara, sua cunhada, a irmã mais nova de Mary. Ela se mudara para lá depois do funeral para ajudar com Lily e cozinhar as refeições, embora Luke quase não comesse. Tinha a teimosia da mãe, e olhos que não perdiam nada. Luke não virou a cabeça. Estou bem. Não, você não está, disse Clara, saindo para a varanda com as mãos na cintura. Esta fazenda precisa de mais do que apenas martelar madeira e alimentar animais. Lily precisa de mais. E você também, Luke, não respondeu. A cadeira de balanço rangeu sob ele. Ela tem 3 anos, Luke, disse Clara suavemente. Precisa do toque de uma mãe. E eu... Bem, não posso ficar para sempre. Você sabe disso. Luke fechou os olhos. Ela não é a Mary. Não, não é, concordou Clara. Mas isso não significa que você precise viver o resto da vida com fantasmas. Houve um longo silêncio. Só o vento respondeu, passando pela varanda como um aviso suave. Naquela noite, Clara sentou-se à mesa da cozinha com uma vela tremulando ao lado, enquanto Lily dormia lá em cima com sua boneca de pano favorita. Clara tirou um pedaço de papel e uma caneta. Ouvira histórias na cidade, sobre homens solitários na fronteira enviando cartas para mulheres no leste. Mulheres procurando uma nova vida, uma chance de recomeçar. Chamavam-nas de noivas por correspondência. Algumas pessoas riam da ideia, outras cochichavam. Mas Clara pensava que talvez, só talvez, alguém lá fora estivesse esperando por um homem como Luke. Alguém gentil e bom, mesmo que o coração estivesse partido. Escreveu a carta com cuidado. Não mencionou Mary. Também não mentiu. Apenas contou a verdade da forma mais gentil que pôde. Prezada senhora, escrevo em nome de meu cunhado Luke Callahan. Ele é um fazendeiro no território de Montana. Um homem quieto e trabalhador que conheceu a dor, mas ainda carrega força em si. Ele tem uma menininha que precisa de amor. Ele não sabe que estou escrevendo isto, mas acredito que alguém lá fora foi destinado a encontrá-lo. Se você é gentil, corajosa e disposta a começar uma vida na fronteira, por favor, considere esta carta um convite para nossa família. Com esperança,
De Clara Benton. Quando terminou, lacrou o envelope, as mãos tremendo um pouco. Nas semanas que se seguiram, Luke não notou que a carta fora enviada com o resto da correspondência. Não notou Clara verificando o correio toda quinta-feira. Não notou como Lily começara a cantarolar novamente, imitando uma melodia que Clara lhe ensinara. Mas algo mudara. Era pequeno, suave, como o primeiro broto verde que empurra através do solo congelado do inverno. Ele ainda não sabia, mas a primavera estava a caminho. E muito longe, através do país, numa cidade movimentada onde as pessoas se apressavam, gritavam e nunca olhavam para o céu. Uma jovem chamada Emma Whitmore abriu uma carta e fitou as palavras. Palavras que mudariam sua vida. Palavras que a levariam para o oeste. Palavras que trariam esperança a um fazendeiro que quase esquecera como era ser encontrado. Boston era uma cidade cheia de som. Cavalos batiam cascos nas ruas de paralelepípedos. Vendedores ambulantes gritavam seus preços. Sinos de igreja tocavam a cada hora. Mas no meio de tudo isso, Emma Whitmore sentia-se sozinha. Sentava-se junto a uma janela no segundo andar, observando o céu cinzento lá fora. Ia chover novamente. As nuvens eram espessas, pressionando-se baixas sobre a cidade como um cobertor pesado. Até as árvores no parque do outro lado da rua pareciam cansadas. Os dedos de Emma repousavam sobre uma carta. O envelope era simples, o papel gasto por ter sido dobrado e aberto muitas vezes. Ela lera repetidamente, cada palavra puxando seu coração como um sussurro chamando seu nome. Não pretendera encontrá-la. Escorregara de uma pilha de boletins de igreja velhos e anúncios no escritório de ajuda às mulheres, onde ela fazia voluntariado. A princípio, pensou que fosse um erro, uma carta nunca enviada, mas estava endereçada à agência que ajudava a conectar mulheres com famílias no oeste. Cartas de noiva por correspondência, chamavam-nas. Ela leu-a inteira, não esperando chorar, mas chorou porque as palavras eram simples, honestas, cheias de dor silenciosa e esperança silenciosa. A caligrafia de Clara era nítida e cuidadosa, como se ela tivesse derramado cada gota de fé que lhe restava na tinta. Ele tem uma menininha que precisa de amor. Aquela única linha ficou com Emma mais do que qualquer outra, porque Emma sabia como era precisar de amor e viver sem ele. Seus pais morreram quando ela tinha 13 anos, um acidente de carruagem numa noite chuvosa. Emma lembrava-se do som do vidro quebrando, cavalos gritando e então silêncio. Depois disso, fora viver com a irmã de sua mãe, tia Margaret, numa bela casa de tijolos com cortinas finas e um coração tão frio como a lareira de mármore. Margaret acreditava em regras, em boas maneiras, em reputação. Não acreditava em amor. Emma passara a maior parte de seus anos sendo ouvida dizer que era mole demais, lenta demais ou tola demais. Emma quase escapara uma vez. O nome dele fora Thomas Grayson, um jovem advogado com um sorriso como o verão. Prometera-lhe uma casa no campo e filhos de cabelos cacheados, mas quando rumores começaram a circular, dizendo que a fortuna da família de Emma era menor do que se esperava, ele foi embora, assim mesmo. Fazia 2 anos desde então. Agora, aos 23, Emma não tinha dote, nenhum marido e nenhum lugar para chamar de seu. Mas ainda tinha sonhos. Sonhos de uma vida onde risos enchessem as paredes, onde o cheiro de sopa emanasse de uma pequena cozinha, onde os braços de uma criança a abraçassem pela cintura no final de um longo dia. Foi por isso que a carta sentira-se como mais do que papel. Sentira-se como uma porta. Colocou-a suavemente sobre a mesa, depois alcançou uma folha limpa. A vela ao lado tremulou, lançando um brilho suave sobre seu rosto quieto e determinado. Escreveu devagar, com cuidado, assim como Clara fizera. Prezada senhora Benton, não sei se sou a mulher que a senhora esperava que lesse sua carta, mas algo dentro de mim acredita que fui destinada a isso. Meu nome é Emma Whitmore. Tenho boa saúde, coração honesto e mãos dispostas. Não trago fortuna nem conexões grandiosas, mas carrego amor comigo e um profundo desejo de construir algo verdadeiro. Se o Sr. Callahan ainda precisa de uma esposa, e se ele estiver aberto a que uma estranha se torne uma amiga, ficaria honrada em corresponder-me mais. Com esperança, Emma Whitmore. A carta foi postada na manhã seguinte. Emma observou o carteiro depositá-la na grande caixa vermelha, no final da rua. Depois virou-se e caminhou para casa, o coração batendo como cascos de cavalo em seu peito.
Dias passaram, depois uma semana, depois outra. Tia Margaret ficou desconfiada. Fez perguntas que Emma não respondeu. Por que você tem cantarolado tanto ultimamente? Disse uma manhã. Por que está costurando vestidos de algodão simples, em vez das sedas que comprei para você? Emma apenas sorriu e disse, prefiro algodão, então numa tarde de terça a resposta veio. As palavras de Clara eram calorosas e abertas. Agradeceu a Emma por escrever. Disse que Luke concordara, a contragosto, em trocar algumas cartas. Emma entendeu que um homem com o coração partido não confiaria facilmente. Respondeu, depois novamente e novamente. Cada carta trouxe mais vida às suas faces. Contou a Sindai Luke sobre o cheiro do ar salgado em Boston, sobre as crianças que ajudava na igreja, sobre suas histórias favoritas e o jardim que sonhava em plantar um dia. Luke não dizia muito no início. Suas cartas eram curtas, cuidadosas, mas escreveu sobre Lily, como ela gostava de subir em árvores e colecionar pedras, como sentia a falta da mãe, mas sorria quando o cachorro rolava na lama. Contou a Emma sobre a fazenda, os longos dias, os pores do sol vermelhos, e lentamente o espaço entre eles começou a diminuir. Emma guardava todas as cartas num maço amarrado com fita em sua mesa de cabeceira. Lia-as à noite com as pontas dos dedos traçando as linhas. Não sabia como Luke era, mas sentia que estava começando a vê-lo. No dia em que Clara a convidou para vir para o oeste, Emma chorou. Não era tristeza, era alívio, como se alguém tivesse destrancado uma porta em que ela batera por anos. Arrumou uma mala, uma bíblia, alguns vestidos, o relógio de bolso de seu pai e um pequeno coelho de madeira que esculpira quando menina. Tia Margaret tentou impedi-la. Você é uma tola, Emma, retrucou ela. Ir casar com algum agricultor no meio do nada. Emma olhou para ela com olhos cheios de paz. Prefiro ser uma tola com esperança a uma dama numa casa sem ela. Embarcou no trem com a cabeça erguida, o coração cheio e seu futuro esperando lá no horizonte. Não sabia o que a encontraria em Montana. Não sabia como seria difícil a vida na fazenda ou quantas lágrimas poderia chorar nas primeiras noites frias. Mas sabia disto, escolhera este caminho. E às vezes, quando você escolhe o amor, mesmo aquele que ainda não floresceu completamente, ele tem um jeito de escolher você de volta. O trem chiou e rangeu ao entrar na pequena estação poeirenta, suas grandes rodas de ferro guinchando como feras cansadas. Fumaça curvou-se para o céu azul pálido acima do território de Montana, derivando sobre as colinas baixas como uma sombra se movendo lenta e silenciosamente pela terra. Emma Whitmore sentava-se rígida na beirada do assento, as mãos enluvadas apertadas no colo. Sua bolsa de viagem repousava perto dos pés, gasta pela longa jornada para o oeste. Seu vestido, de algodão azul simples, o mesmo que costurara, estava enrugado pelos dias no trem, mas ela não se importava. Os olhos estavam fixos na janela, largos de admiração e nervosismo. Não havia nada além de céu aberto e terra quieta. Era mais terra do que ela jamais vira em sua vida. Os edifícios aqui pareciam pequenos, espalhados, quase tímidos. A estação era uma estrutura de madeira simples, com telhado inclinado e uma plataforma estreita. Alguns moradores da cidade esperavam, homens de chapéu, mulheres de avental, crianças de mãos dadas. Mas Emma não olhava para eles, procurava por ele. O coração batia forte em seu peito. E se ele não estivesse aqui? E se tivesse mudado de ideia? E se olhasse para ela e decidisse que ela não era suficiente? Pressionou os dedos na clavícula, sentindo a borda da pequena cruz de madeira escondida sob o vestido. Sussurrou uma pequena oração, não elaborada ou praticada, apenas verdadeira. Por favor, deixe hoje ser o começo. O trem diminuiu. Depois parou com um solavanco final. Os passageiros começaram a levantar-se, reunindo suas coisas. Emma levantou-se, pisando cuidadosamente na plataforma, piscando sob a luz do sol. E então o viu. Ele estava parado logo além dos degraus, alto e imóvel. Ombros largos, botas empoeiradas, um chapéu de abas largas sombreava seu rosto. Mas ela podia ver a linha dura de sua mandíbula, o olhar cansado em seus olhos. Luke Callahan. Ele segurava a mão de uma menininha. Cachos escuros, bocheiras sujas de terra, segurando um coelho de pelúcia por uma orelha. Ela espiava Emma por trás da perna do pai, olhos redondos e curiosos. O fôlego de Emma falhou. Isso era real. Isso não era mais uma carta.
Luke não se moveu por um momento. Olhou para ela como um homem incerto do chão sob seus pés, como se parte dele ainda não acreditasse que ela realmente viera. Como se parte dele não soubesse o que dizer ou como dizê-lo. Emma sorriu, pequeno e gentil. Deu um passo à frente, depois outro, até estar parada à frente deles. Sr. Callahan? Perguntou suavemente. Luke assentiu uma vez. Senhorita Whitmore. Disse seu nome como se fosse uma pergunta, como se ainda não coubesse bem em sua boca. Emma inclinou a cabeça. É um prazer finalmente conhecê-lo. Houve uma longa pausa. A menininha apertou-se mais a perna de Luke. Esta é a Lily, disse Luke após um momento. Minha filha. Emma curvou-se um pouco, encontrando os olhos da criança. Olá, Lily, eu sou a Emma. Lily encarou. Depois escondeu o rosto novamente. Ela é tímida, disse Luke rapidamente, quase como um pedido de desculpas. Tudo bem, disse Emma. Eu também já fui tímida. Luke pegou a mala de Emma sem perguntar. Suas mãos eram ásperas, fortes. Vamos voltar agora. A fazenda fica um pouco distante. Emma seguiu-os até a carroça. Era velha, mas sólida. 2 cavalos esperavam pacientemente na frente. Ela subiu ao lado dele, alisando a saia, cuidando para não se apertar. Lily sentou-se entre eles, quieta como uma sombra. A estrada era longa e acidentada. Nenhum dos dois falou muito, mas Emma observava a terra passar. Campos, cercas, céus amplos que pareciam grandes demais para palavras. Luke dirigia com os olhos à frente, uma mão nas rédeas, a outra repousando levemente no banco. De vez em quando, lançava-lhe olhares rápidos, cuidadosos, como se tentasse ler um livro sem deixar as páginas virarem rápido demais. Emma entendia. Ele estava de luto. Ela já vira luto antes. Ele deixava para trás um silêncio mais alto do que um grito. Mesmo assim, não pôde deixar de falar. Suas cartas descrevem bem a terra, disse ela suavemente. Mas não fizeram justiça ao céu. Luke assentiu. É grande aqui. É lindo, disse ela. Lily espiou para cima, depois desviou o olhar. Emma ofereceu um sorriso suave. Não tentou tocá-la. Apenas deixou-a estar perto. Quando chegaram à fazenda, o sol começava a se pôr baixo no céu. A casa erguia-se forte, mas gasta pela intempérie, tinta descascando. Degraus da varanda rangendo. Um cachorro latiu de algum lugar nos fundos. Depois silenciou. É aqui, disse Luke. Emma desceu devagar. O vento puxava sua saia, seu toucado. Ela absorveu tudo. O celeiro, os campos, a terra aberta sem fim à vista. Não a assustava. Parecia honesta. Dentro, Clara estava esperando. Abraçou Emma forte, os olhos brilhando. Estou tão feliz que você veio, sussurrou. Emma retribuiu o abraço. Eu também. Naquela noite, Emma dormiu no quarto sobressalente no final do corredor. Os lençóis cheiravam a lavanda e poeira. Ficou acordada por muito tempo, ouvindo o vento assobiar do lado de fora da janela. Pensou em Lily, em Luke, no olhar dele, como uma porta entreaberta com medo de ser batida novamente. Emma não tinha certeza do que o amanhã traria. Não esperava amor imediatamente, nem mesmo bondade ainda não. Mas viera para construir algo, e não ia fugir só porque as paredes estavam rachadas. Na manhã seguinte, Emma levantou-se cedo. Encontrou Lily sentada no degrau da frente, esfregando o sono dos olhos, o coelho de pelúcia ainda apertado no braço. Emma sentou-se ao lado dela, não muito perto, só o suficiente. Quer me ajudar a alimentar as galinhas? Perguntou quietamente. Lily não respondeu, mas levantou-se e seguiu-a assim mesmo. Ao longe, Luke observava pela janela da cozinha. Não disse uma palavra, mas viu algo que não via há muito tempo. Movimento na imobilidade, luz no silêncio. Esperança crescendo quietinha como o primeiro broto verde depois de um inverno longo e difícil. As primeiras semanas na fazenda não foram gentis. A terra não se importava que Emma Whitmore viesse de uma cidade. Não diminuíra para pés ternos ou mãos macias. Exigia trabalho, trabalho real. O tipo que deixava as costas doídas e as palmas das mãos boladas. O tipo que não esperava permissão nem oferecia elogios. Mas Emma não viera procurando conforto. Viera construir uma vida. E assim, dia após dia, levantava-se antes do sol, apertava as botas e encontrava a terra com força tranquila. Não havia glamour nas tarefas da fazenda. As galinhas precisavam ser alimentadas. Os ovos recolhidos, a água transportada em baldes da bomba, o pão amassado, a lenha empilhada, as cabras ordenhadas
e as janelas esfregadas da poeira da pradaria que nunca parecia ficar fora. E depois havia Lily. Lily, que ainda mal falava, que observava Emma pelas portas, que ficava perto de Luke e só oferecia olhares rápidos, nunca palavras, nunca abraços. Emma não pressionava. Não tentava preencher o espaço vazio com barulho. Apenas fazia espaço. Uma manhã, enquanto Luke estava fora consertando um mourão de cerca, Emma encontrou Lily no canteiro do jardim. A menina alinhara 6 pedrinhas pequenas numa fileira ordenada e sussurrava para elas, como se fossem amiguinhas. Emma agachou-se por perto e colocou uma pedra lisa ao lado da dela. Lily olhou para cima. Emma sorriu gentil e paciente. O nome dele é Walter, disse ela, apontando para sua pedra. Ele é novo. Acho que ele gostaria de ser amigo. Lily piscou uma vez. Depois, com uma voz muito pequena, disse, o meu chama-se Trevo. E assim, a primeira semente foi plantada. Mais tarde, naquele dia, Luke voltou da linha da cerca e encontrou Emma e Lily deitadas na grama, olhando para as nuvens, apontando formas. Ficou ali por um longo momento sem dizer nada, apenas observando. O ar ao redor dele mudara, mas ele não conseguia nomear bem. Ainda não sabia o que fazer com ela. Emma, esta mulher que movia-se quietamente por sua casa, consertando o que estava quebrado sem chamar a atenção. Não lhe fazia perguntas que ele não conseguia responder. Não falava com ele como se ele fosse um projeto ou um fardo, mas sorria para ele quando ele entrava no cômodo. E por algum motivo, aquele sorriso ficava com ele muito depois que ela o deixava. Uma noite, o céu escureceu rápido. Nuvens rolaram pesadas e más. O vento aumentou. Os animais ficaram inquietos. Luke ficou na varanda, os olhos varrendo o horizonte. Tempestade vindo, murmurou. Emma aproximou-se ao lado dele, segurando a mão de Lily. Devemos trazer as galinhas para dentro? Eu cuido disso, disse Luke rapidamente e depois fez uma pausa. Vocês duas fiquem dentro. Emma assentiu sem discutir, mas quando um relâmpago rachou o céu e um trovão estourou como um tiro, ela viu o corpinho pequeno de Lily encolher. As mãozinhas agarraram a saia de Emma, o lábio inferior tremendo. Emma ajoelhou-se e segurou-a perto. É só o céu conversando, sussurrou. Parece alto, mas ele não pode entrar. Lily enterrou o rosto no ombro de Emma. Quando Luke voltou, encharcado e chicoteado pelo vento, parou abruptamente. Emma estava sentada na cadeira de balanço, Lily dormindo em seu colo, os braços apertados em volta da cintura de Emma. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Luke sentiu algo mudar em seu peito. Uma rachadura no muro, um calor que não pedira, em que não confiava, mas do qual não conseguia afastar-se. Enxugou-se em silêncio e sentou-se à mesa da cozinha. Clara serviu ensopado. Ninguém falou muito, mas algo vivia no silêncio agora que não estava lá antes. Pertencimento. Os dias seguintes foram mais difíceis. Uma cerca quebrou e 2 vacas vaguearam. Luke passou um dia inteiro perseguindo-as. Uma ficou presa no pântano, e ele entrou na lama até a cintura para arrastá-la para fora. Emma recebeu-o com toalhas e uma refeição quente. Você parece um pântano andante, brincou ela gentilmente. Ele ergueu uma sobrancelha. E você parece alguém que pertence aqui. Ela pestanejou para ele. Surpresa, depois sorriu. Foi o primeiro elogio que ele lhe dera. Talvez o primeiro que dera a alguém desde a morte de Mary. Mas mesmo com pequenas alegrias, a vida não permaneceu quieta. Tarde da noite, Lily acordou tossindo. Não uma tosse suave, mas uma tosse forte, rouca, funda no peito. Ela chorou, e Luke estava em seu quarto em segundos. Pegou-a no colo, o pânico cruzando seu rosto. Emma estava logo atrás, já acendendo uma lâmpada. Ela está queimando, disse Luke, a voz embargada. Emma pressionou a mão na testa de Lily. Ela tem febre. Precisamos esfriá-la. Trabalharam rápido, como 2 metades do mesmo pensamento. Emma preparou chá de casca de salgueiro. Luke buscou neve lá fora e envolveu-a em panos. Juntos ficaram acordados a noite toda ao lado da cama de Lily, limpando sua testa, sussurrando conforto, mantendo-a perto. Ao amanhecer, a respiração de Lily suavizou. A febre cedeu. Luke recostou-se em sua cadeira, os ombros caídos. Emma colocou uma mão gentilmente sobre a dele. Tive medo, sussurrou ele. Eu sei, disse ela. Eu também. E naquele momento tranquilo algo passou entre eles. Não romance, ainda não.
mais confiança. Um começo. Os dias tornaram-se semanas. Emma começou a cortar cortinas com retalhos, que Clara guardara num baú velho. Ensinou Lily a fazer biscoitos. Trançou o cabelo da criança com mãos cuidadosas e prendeu as pontas com pedaços de fita. E Luke observava tudo, ainda silencioso, ainda cauteloso, mas amolecendo. Uma noite, enquanto o sol se punha baixo e pintava a fazenda de ouro, Luke encontrou Emma na varanda dos fundos, olhando sobre os campos. Aproximou-se ao lado dela. Eu estava errado, disse ele. Emma virou-se para ele confusa. Sobre o quê? Quando você veio, disse ele devagar. Eu pensei que isso não funcionaria, que não era justo com você, que você estava apenas preenchendo um espaço que não podia ser preenchido. Emma não falou. Luke olhou para suas próprias mãos. Mas você não está apenas preenchendo espaço. Você está trazendo coisas de volta à vida. Os olhos de Emma arderam com lágrimas repentinas, mas ela as afastou. Ela não precisava dizer nada. Sua mão encontrou a dele, e pela primeira vez ele não a afastou. Ficaram ali enquanto o vento movia-se ao redor deles, não áspero, mas suave, como a respiração retornando a algo que antes estivera frio e imóvel. O amor nem sempre vem com trovão e relâmpago. Às vezes vem no silêncio, no trabalho compartilhado, na sopa quente, nas mãos gentis trançando o cabelo de uma criança. E naquela pradaria sob o vasto céu de Montana, algo começará a crescer. Não apressado, não barulhento, mas real. E coisas reais criam raízes mesmo em corações antes partidos. O dia começou tranquilo o suficiente. Um fino nascer do sol vermelho aqueceu as colinas e o ar cheirava a poeira e grama selvagem. Emma servia café na xícara de estanho de Luke, enquanto Lily perseguia o gato do celeiro. Parecia quase uma manhã comum, até Luke parar na varanda, o nariz inclinado para o vento. Sinto o cheiro de fumaça, disse ele. Emma seguiu seu olhar. Lá ao longe, tão longe que parecia não maior que um palito, uma fita cinzenta subia para o céu. Luke franziu a testa, mas cerrou a mandíbula. Pode ser um fogo na vegetação, murmurou ele. Muito distante para se preocupar ainda. Emma assentiu, embora seu estômago apertasse. Fogo nunca era pequeno em terra aberta. Apenas esperava pelo vento. Mais tarde, Luke atrelou a carroça para uma viagem de suprimentos. Emma, Lily e Clara foram junto, saltitando sobre estradas esburacadas, até que a pequena cidade apareceu à vista. Uma rua poeirenta, algumas lojas de madeira e a diligência amarela chegando. A porta abriu-se ampla e desceu um homem alto de terno cinzento, sapatos de cadarço já cobertos pela poeira da pradaria. Tirou o chapéu, escovou. Depois avistou Emma descendo da carroça. Emma Whitmore. Sua voz ecoou pela rua como um sino. O coração de Emma afundou. Jonathan Crane, o pretendente que um dia prometera tudo e fora, quando fofocas chamaram sua fortuna de pequena. Marchou em sua direção, sorriso brilhante, olhos fixos e afiados como alfinetes. Que prazer encontrá-la aqui, disse ele pegando sua mão. Ouvi histórias de você escondida numa fazenda. Vim para trazê-la para casa. Emma afastou a mão. Boston não é lar para mim, Sr. Crane. Luke, carregando um saco de pregos, enrijeceu-se. Os olhos estreitaram-se, mas ele não disse nada. Clara aproximou-se mais de Lily. Pronta? Jonathan riu como se Emma tivesse feito uma piada. Ora, você não pode querer ficar nisso. Acenou para a rua poeirenta e desolada. Sua tia quer você de volta. Eu quero você de volta. As palavras sentiram-se como dedos frios no pescoço de Emma, mas ela permaneceu calma. Escolhi este lugar e estas pessoas. O sorriso de Jonathan desfez-se. Você está confusa. Vamos conversar a sós. Luke deixou o saco de pregos cair com um baque. Ela não está sozinha. Jonathan lançou um olhar para os ombros largos de Luke, as botas empoeiradas, o chapéu batido pelo sol. Ele fungou. Deve ser o fazendeiro. Uma fantasia temporária, tenho certeza. A mandíbula de Luke apertou-se, mas ele falou baixo e uniforme. A senhorita Whitmore é livre para decidir o que quiser. A rua ficara em silêncio. Lojistas observavam das portas. Até os cavalos pareciam ouvir. Emma ergueu o queixo. Meu nome é Emma Callahan. Disse-o claro, alto e verdadeiro. Pertenço aqui por escolha, e não voltarei com o senhor. Sussurros agitaram-se pela rua.
O rosto de Jonathan ficou vermelho. Você se arrependerá disso, sibilou ele, depois girou-se em direção ao hotel. Luke encarou-o, os ombros rígidos. Sem uma palavra, carregou a carroça. A viagem para casa foi silenciosa. O vento puxava os cabelos soltos, e as esperanças igualmente. Naquela noite, o vento soprou forte e quente do sul. Quando Emma pisou na varanda, viu o brilho, uma linha baixa e zangada na crista distante, mas como a borda de um ferro mantido no fogo. Luke juntou-se a ela, o rosto sério. O fogo saltou o riacho, disse ele. Se o vento continuar, pode atingir nossos campos até de manhã. O medo relampejou no peito de Emma, mas ela manteve a voz firme. Diga-me o que fazer. Sacos de estopa molhados, encher barris, limpar a vegetação da linha da cerca, respondeu ele. Já a meio caminho dos degraus, trabalharam até o luar, Luke, Emma, Clara, até a pequena Lily carregando baldes de metade de seu tamanho. Faíscas derivavam acima como estrelas laranjas. O cheiro de sálvia e pinheiro queimados enchia cada respiração. Jonathan Crane passou a cavalo num animal emprestado, os olhos arregalados, a camisa impecável. Os moradores da cidade estão carregando carroças, chamou ele. Vocês deveriam fugir. Luke nem ergueu os olhos. Nós lutamos por nossa terra. Jonathan girou e desapareceu na escuridão. Perto do amanhecer, o fogo atingiu o pasto externo, alto, rugindo, vivo. Luke e 2 fazendeiros vizinhos enfrentaram-no de frente, batendo as chamas com sacos molhados, cavando uma trincheira com paz. Emma ficou perto do celeiro, mantendo os bebedouros cheios, acalmando os cavalos. O calor queimava suas bochechas, a fumaça arranhava sua garganta, mas ela não iria embora. De repente, uma faísca saltou a trincheira, pegando na grama seca a poucos metros do celeiro. Lily gritou. Emma agarrou um balde, derramou-o sobre a chama, pisou nas brasas com as botas e bateu na fumaça até o pedaço apagar-se. Luke viu sua silhueta contra a luz do fogo, cabelo solto, rosto sujo, olhos brilhantes com coragem feroz. Algo dentro dele quebrou e consertou-se no mesmo fôlego. Por fim, o vento mudou para leste. O fogo virou. Gastou-se nas colinas rochosas e morreu com a primeira luz pálida da manhã. Cicatrizes negras marcavam o pasto, mas a casa e o celeiro ainda estavam de pé. Exausta, coberta de fuligem, Emma afundou no degrau da varanda. Luke abaixou-se ao lado dela. Por muito tempo apenas respiraram. Lily cambaleou até eles e enroscou-se no colo de Emma, o polegar na boca. Luke colocou uma mão trêmula no ombro de Emma. Você ficou, sussurrou ele. Ela encontrou seus olhos. Neles ela viu medo, alívio, e uma pergunta que ele ainda tinha medo de fazer. Não estou indo. É embora? Respondeu ela. Luke engoliu duro, a voz rouca como cascalho. Tentei segurar o passado como um escudo, mas ontem à noite vi você arriscar tudo por uma vida que nem mesmo é sua. É minha, disse Emma suavemente. Se você me deixar ser. Ele olhou para Lily, sonolenta e segura contra o coração de Emma. Olhou para o sol subindo sobre os campos queimados, brilhando na nova cinza que um dia alimentaria grama fresca. Luke pegou a mão de Emma, suja de fuligem em ambas as suas. Eu te amo, disse ele, a voz tremendo, mas certa. Não porque preciso de uma companheira. Ou Lily precisa de uma mãe, embora ambos sejam verdadeiros. Mas porque quando você entrou na minha vida, a luz veio com você. Ficará como minha esposa? Em verdade, lágrimas escorreram pelo rosto de Emma, traçando caminhos limpos através da fuligem. Sim, Luke Callahan, ficarei. Ele puxou-a para perto. O beijo que compartilharam tinha gosto de fumaça e esperança. Uma promessa selada após provação pelo fogo. Acima deles, a luz da manhã tocava a fazenda. Pássaros começaram a cantar como se nada tivesse queimado, mas todos ali sabiam a verdade. O fogo levara o que estava seco e deixara para trás um solo pronto para uma nova vida crescer. Existe um tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade. Não o tipo oco e dolorido, mas um cheio de paz, como se a própria terra estivesse suspirando de alívio. Era esse o silêncio que envolvia a fazenda Callahan após o fogo. O vento suavizara-se. O céu, antes espesso de fumaça, tornara-se um azul perfeito. Pastos queimados continham a promessa de renascimento, e o sol tocava tudo como uma bênção. A fazenda sobrevivera, a família também. Mas o que veio a seguir foi mais do que sobrevivência.
Era hora de verdadeiramente começar. Casaram-se com poeira nas botas e sol nos ombros. Não numa igreja, não na cidade, mas ali mesmo na varanda onde Emma primeiro parara como uma estranha. Agora ela estava como esposa, a mão repousando na de Luke. Lily entre eles num vestido costurado de uma cortina velha azul. Clara chorava baixinho num lenço. Os vizinhos vieram. Até a professora da escola trouxe uma torta. Luke nunca usara nada mais elegante que uma camisa limpa. Mas quando olhou para Emma naquele dia, sentiu-se como um homem à beira de um mundo totalmente novo. Emma não usou branco. Usou amarelo pálido, a cor da aurora, porque, disse ela, queria lembrar-se de que cada dia é uma chance de recomeçar. Prometo te amar, disse Luke, a voz firme. Não porque preciso que você conserte o que estava quebrado, mas porque você me mostrou como viver novamente. Emma sorriu com lágrimas nos olhos. E eu prometo caminhar ao seu lado. Não na frente, não atrás, mas junto. Não importa o quão acidentada seja a estrada. Lily bateu palmas quando eles se beijaram. Não foi um casamento grandioso. Sem música senão o vento, através da grama do trigo. Sem flores senão as flores silvestres que Emma colhera ao nascer do sol. Mas era real. E real era tudo o que sempre queriam. Depois do casamento, o ritmo da vida na fazenda retornou, mas era diferente agora. Mais suave, mais cheio. A risada de Emma enchia a cozinha como luz solar através de uma janela. Luke sorria mais. Não o tipo que você força, mas o tipo que te pega de surpresa quando você percebe que está feliz e nem notou quando começou. Lily começou a falar mais. Não tudo de uma vez, mas em explosões brilhantes. Pedia a Emma que lesse histórias na hora de dormir, agarrava a mão de Luke, quando caminhavam pela linha da cerca, e chamava-o de papai sem pensar duas vezes. Uma noite após o jantar, ela rastejou para o colo de Luke e disse, nossa casa é a melhor casa do mundo. Luke olhou para Emma e assentiu. Sim, minha menina com certeza é. Emma plantou um jardim nos fundos. Tomates, cebolas, milho. Amarrou fitas azuis nos mourões da cerca, não como decoração, mas como um lembrete do que perderam e do que encontraram. Semanas depois chegou uma carta. Estava lacrada com cera vermelha e carimbava o selo da propriedade Whitmore de Boston. Emma leu-a devagar, os dedos tremendo um pouco. Sua tia escrevera, não com raiva, mas com arrependimento. Escrevera sobre como ouvira falar do fogo, sobre Jonathan Crane voltando para o leste, vermelho e furioso, e como começara a se perguntar se talvez tivesse mal entendido o tipo de vida que Emma queria. Pensei que o amor viesse em riqueza, lia a carta, mas vejo agora que vem em calor. Eu estava errada. Incluído estava um pequeno cheque, não o suficiente para mudar seu mundo, mas suficiente para consertar cercas, plantar novas sementes, talvez construir uma escola na cidade. Emma dobrou a carta e olhou pela janela em direção a Luke, que estava ensinando Lily a selar um pônei. Deixe o passado ser passado, sussurrou ela. Temos tudo de que precisamos bem aqui. As estações passaram, a terra cicatrizou. O verde empurrou através do solo queimado. As galinhas botaram mais ovos. Um segundo bezerro nasceu. Numa manhã tranquila, enquanto a névoa enrolava-se baixa sobre as colinas, Emma estava novamente na varanda, café na mão, o coração firme. Luke saiu atrás dela, envolveu os braços em sua cintura e repousou o queixo em seu ombro. Você lembra do dia em que veio para cá? Perguntou ele. Lembro, disse ela. Estava com medo. Eu também. Ficaram ali observando o mundo que construíram. Lento, honesto, real. Um mundo onde nada fora perfeito. Mas tudo valerá a pena. E naquele momento, Lily irrompeu pela porta com um desenho na mão. Olhem, somos nós, nossa família. Emma pegou-o suavemente. 3 figuras de palito. Uma com cabelo amarelo, uma com cabelo castanho, uma com botas grandes demais. Acima delas, num coração torto, ela escrevera a palavra lar. Então essa é a história de um fazendeiro de coração partido e uma noiva por correspondência. Uma história que começou com tristeza, mas criou raízes na esperança. Talvez você esteja lendo isto com sua própria dor silenciosa. Talvez tenha perdido algo ou alguém e não saiba se a cura é possível. Mas ela é. Não tudo de uma vez, não com milagres barulhentos, mas em pequenos passos. Trabalho compartilhado. Manhãs tranquilas, corações abertos. Como Luke e Emma, o amor pode encontrá-lo novamente, às vezes nos lugares mais inesperados.
Se esta história tocou seu coração, aqueceu sua alma ou fez você acreditar novamente em segundas chances, deixe um curtir, compartilhe e inscreva-se para mais belas histórias sobre amor. Fé e encontrar um lar onde menos espera.